Vem para cá, 12 horas e 24 minutos. Eu vou lá aqui para a redação. Dá para vir para a redação aqui? Dá, né? Chama a Jéssica Cruz, ao vivo, com informações sobre esse assunto que eu acabei de comentar com o coronel Maurício Yunes, sobre transparência nos gastos do dinheiro, do recurso que está chegando para enfrentar a Covid. Com você, Jéssica. Pois é, Ricardo, o recurso está chegando e as compras também estão acontecendo. Compras emergenciais, que podem ser feitas de forma emergencial porque nós estamos numa pandemia, a pandemia do coronavírus. O problema é que essa compra emergencial, ela precisa de transparência. Por isso que existem também os portais de transparência dos estados, dos municípios, e os gestores precisam ficar atentos. Bom, há um movimento que é um movimento de combate à corrupção em todo o mundo, e há ramificações também aqui no Brasil, se chama Transparência Global. É o nome dos pesquisadores do instituto que fez a pesquisa com relação à transparência dessas compras emergenciais. Eles fizeram a pesquisa em duas fases. A primeira fase foi em maio, com coletas de 12 a 18 de maio. Nessa primeira fase, foi assim, uma fase ruim, considerada regular, que para mim, na verdade, é um pouco ruim, né, Ricardo? A gente aparece numa posição que é a 22ª posição, à frente apenas de 4 estados, e lá em maio, a nossa pontuação com relação à transparência era de 45,5, considerada regular. Essa pontuação ela é de 0 a 100, onde 0 é ruim e 100 é considerada ótima a colocação, né, a pontuação. A capital Aracaju também foi analisada. E em maio, a capital estava em uma boa situação com relação à transparência, com a pontuação de 64,5. Essa tabela que vocês estão acompanhando aí na tela é uma tabela com relação à segunda avaliação feita pela Transparência Global. Nesta, com relação à capital ainda, Aracaju aparece na 17ª posição com 64,56% a média, e numa situação considerada boa da nossa transparência aqui na capital com relação às nossas compras, os nossos gastos, né? Agora, tem uma outra tabela também com relação ao estado de Sergipe, durante essa segunda fase feita pela Transparência Global. Na segunda fase, o estado de Sergipe apresentou melhorias com relação à transparência, mas continua na 22ª posição e com uma média de 64,5%. Não, me atrapalhei, é de 65,82 essa média. Nós estávamos numa situação regular, fomos para uma situação boa com relação ao nível de transparência. O que é que eles levam em consideração, Ricardo, quando eles analisam a transparência dessas compras? Se o estado ou o município está fornecendo informações além do nome e do CNPJ dessas empresas que fazem parcerias com os estados e municípios. Então, eles dizem que é preciso muito mais, é preciso dizer o que é que está sendo comprado, a quantidade, o valor unitário de cada produto. Isso tudo precisa estar de forma acessível nos portais, para que qualquer pessoa possa ter acesso. Bom, eu procurei também o Tribunal de Contas, que é um órgão fiscalizador aqui no estado de Sergipe, para saber qual era a posição do Tribunal de Contas quanto à transparência do nosso estado. E o Tribunal de Contas disse que há uma determinação para que, assim que essas compras elas sejam feitas, que a transparência ela seja feita de forma assim, imediata, num prazo máximo de 24 horas. Ricardo. Pois é, Jéssica Cruz. Agora, é um absurdo a gente ver essa situação de Sergipe, porque Sergipe, da capital, de todos os municípios aqui do estado, é importante que você que está acompanhando a TV Atalaia agora, fiscalize também. Porque tem lá bom, lá embaixo, bom, porque tem algum tipo de transparência ainda. Mas pelo tamanho do nosso estado, a gente era para estar lá em primeiro colocado. Era para estar em primeiro colocado, gente. Não é brincadeira, não. A gente de Sergipe tem que valorizar o nosso estado porque a gente tem condições de sermos piloto, de sermos exemplo para o Brasil todo. Então, quando está lá, Jéssica Cruz,
Bom, mas lá embaixo é porque tem algum tipo de transparência. Mas aí tem que ser transparente por completo, porque não tem muito aqui. Se fosse uma Bahia, olha o tamanho da Bahia, olha o tamanho de São Paulo. Mas Sergipe, a gente precisa ser exemplo para o Brasil. E exemplo como esse recurso está sendo aplicado. Como esse recurso está sendo aplicado. Por isso que o nome é transparência. E tem que mostrar mesmo, porque não tem o que esconder. Eu acredito que não tem o que esconder. Tem que ser transparente. Obrigado, Jéssica Cruz, pela participação ao vivo, direto da redação da TV Atalaia 1229. Tem um recado. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre esse assunto e sobre a interação da população aqui que está mandando mensagem pelo WhatsApp e pelo Facebook do